generalista, formada pela Universidade Federal da Grande Dourados, há quase 3 anos aí atuando na estratégia de saúde da família, na equipe 39, né? Uma satisfação para mim atender cada um de vocês, né? Não sei se todas as gestantes já passaram comigo, a Sara é uma puérpera, né, vamos Graziela? Lá, então, né? Bom, para quem não... Opa, algo deu errado aqui, peraí. Apareceu outro som, perdão. Então, é uma satisfação atender vocês e estar perto de vocês, né? Como a Cláudia falou, esse é um momento para a gente tentar nos aproximar um pouquinho mais, né? Como comunidade também, porque às vezes no dia a dia, ali na unidade, a gente não consegue trazer, né? Muitas de vocês para dentro da unidade juntas, né? Mas nesse momento, às vezes ao vivo, a gente online, né? A gente consegue um pouquinho mais essa comunicação, essa troca, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar sobre os cuidados com o recém-nascido. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver os slides? Estamos sim. Beleza. Então, é que agora eu não consigo ver mais vocês. Que eu tô pelo celular, mas vamos lá. Como que surgiu, né, esse tema? Cuidados com o recém-nascido. Então, quem já me conhece sabe, né, que eu estou gestante, né, já com 37 semanas e 3 dias. E aí, esse tema, na verdade, todos, né, relacionados ali à gravidez, ao puerpério, né, que é esse tempo logo depois do parto, né, acabaram me chamando mais a atenção, né, e agora que a minha bebê tá para nascer, né, a gente falou assim, não, vamos conversar a respeito disso, porque muitas têm dúvidas, né, de, poxa, e agora, né? O bebê nasceu, o que que eu faço, né? Então, a gente vai tentar nessa conversa breve, né? Não quero me delongar muito, sanar algumas dúvidas que às vezes no consultório, no tempo de consulta, a gente não consegue fazer, tá? Então, seguindo aqui, opa. Então, quem que é, né, esse recém-nascido? O recém-nascido é o bebê ali do dia que nasce até o 28º dia de vida, né? Então, esses primeiros 28 dias, muita coisa, né? Acontece, né? Tanto para as mães de primeira viagem, tanto aquelas que já têm filhos, mas é um novo bebê, né? Uma nova realidade. Então, do mesmo modo que cada gestação é única, né? Cada filho também é diferente, né? Cada bebê é diferente e tem alguns cuidados que às vezes com o passar do tempo a gente vai ali se esquecendo realmente como deve ser feito, né? Às vezes a gente ouve algumas coisas que dos nossos pais, né? Das nossas mães, avós, de pessoas que estão próximas ali que na verdade não é aquilo que é certo pelos olhos da medicina, né? Então a gente vai tentar conversar um pouquinho mais a respeito disso, desses primeiros cuidados nos primeiros dias de vida do bebê. Então tá, e agora, né? O bebê chegou, né? E vocês estão no hospital, seja ele público, né, ou particular. Essa internação hospitalar ela dura em torno de 24 a 48 horas, né? Então, dentro, né, dessa internação, vai ser avaliada tanto a mãe quanto o bebê em relação ao bebê, né? O que normalmente é feito nessa internação? Então, o teste do coraçãozinho, né, para ver se está tudo certinho, teste do olhinho também, para ver se tem algum sinal ali de alguma doença congênita. O teste da linguinha, né? É bem importante logo no hospital, porque vai impactar diretamente na amamentação,
né? E futuramente também na fala dessa criança, né? Então, já são testes que são feitos de rotina, tanto no hospital público, né, quanto no hospital particular. E o teste da orelhinha também é uma triagem, né, auditiva neonatal, que ela pode ser feita logo assim no hospital ou agendada ambulatorialmente, né? No HU, normalmente é feito lá, ou quando o bebê nasce, né, no feriado, ou no sábado, domingo, né, é agendado para fazer em um segundo momento, né? Já sai tudo lá com os encaminhamentos para ser feita essa triagem. É bem importante que seja feita. E aí, passado esse tempo, né, de internação, 24, 48 horas, a gente recebe a alta hospitalar, né? E agora, né? O que que eu faço com esse bebê em casa, né? Porque às vezes a gente tem um suporte lá no hospital, né? Um auxílio da enfermeira, dos técnicos, né? Que estão ali em cima. A gente tem dúvidas, eles podem tirar essas dúvidas, né? E no caso, né? Eu aconselho muito a vocês aproveitarem esse momento no hospital, principalmente em relação à amamentação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito disso para tirarem as dúvidas, para pedirem auxílio, né? Porque às vezes quando a gente vem para casa com o bebê, parece que, né, é tudo muito mais difícil, porque às vezes é a gente, o esposo, às vezes uma mãe, né? Depende muito, tem gente que tem uma rede de apoio muito boa, outras pessoas nem tanto, né? Então, aproveite, né? O profissional da saúde também faz parte dessa rede de apoio. Aproveite muito bem para tirar todas as dúvidas que tem lá, com o pediatra que vai passar para avaliar o bebê, né? Com o próprio obstetra, se é uma dúvida relacionada a vocês, mães, né? Então, assim, aproveite esse momento, né? Eu sei que é tudo muito intenso, né? Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, né? É importante anotar antes de entrar em trabalho de parto, conversar com o seu médico obstetra ou nós, né, da saúde da família, levar sempre, né? Eu sempre pergunto para vocês, tem dúvidas, né? Para que chegue o momento ali do parto, o momento com o recém-nascido e seja algo sempre mais leve, né? Então, partindo aí da alta hospitalar, o que que eu preciso fazer, né? Primeiro, na primeira semana de vida, essa criança, né, esse recém-nascido, ele precisa passar por uma consulta médica, né, ou com o enfermeiro, no caso da estratégia de saúde da família, a gente trabalha, né, tem esse trabalho em conjunto. Para quê? Né? Então, nessa primeira semana é coletado o teste do pezinho, né, prioritariamente entre o terceiro e o quinto dia de vida. Então, é levada a criança, feita a coleta, essa coleta ela vai para o LACEN, né? E em torno de 30 dias a gente tem o resultado desses exames, que é para ver, né? Poxa, essa criança ela tem um hipotireoidismo congênito, né? Que são condições que podem afetar, né, o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, né? Então, bem importante que seja feito no tempo oportuno, né? Para a gente poder intervir, fazer os encaminhamentos necessários, tratar, né, o quanto antes. Outra questão, por que que essa consulta ela tem que ser feita dentro dessa primeira semana de vida, né? Os cuidados com a amamentação, né? Muitas mulheres antes, né, falavam, poxa, mas é intuitivo, nascia o bebê, já amamentava, não tinha toda essa frescura, né? Às vezes é tratada assim, né? A, a mulher nos tempos atuais, né? Mas a amamentação, ela não é tão intuitiva assim, apesar de ser natural, né? Muitas vezes a gente vai precisar de auxílio de pessoas que têm o conhecimento a respeito, né, da pega correta, da posição correta do bebê, né? E nós, né, ali em SF39, nos postos de saúde, né, estamos aptos, né, para ajudar vocês, tirar dúvidas, às vezes lançar mão de alguns recursos para ajudar, né, nesse processo de amamentação. Já na primeira consulta, a gente vai ver, né, os primeiros marcos do desenvolvimento, na verdade.
Vamos ver, avaliar, né, os reflexos primitivos do bebê, se tem algo errado com esses marcos, né, com esses reflexos, e, se tiver, fazer o encaminhamento devido, o acompanhamento devido, né. Outra questão é acompanhamento da recuperação do ganho de peso. Por que eu falo de recuperação e do ganho de peso, né? Então, os bebês, quando nascem, né, eles podem perder até 10% do seu peso de nascimento, isso se ele nascer, né, após as 37 semanas, né? E se for um bebê prematuro, pode perder até 15% do peso de nascimento. Então, a gente precisa acompanhar, né, esse novo ganho de peso, né? Poxa, até quando, né, que o bebê vai continuar perdendo? Então, a gente espera que em torno de uma semana depois do nascimento, esse bebê já comece a recuperar o peso, né? Por isso que é muito importante essa primeira consulta dentro desses 7 dias. Outra questão, né, dos cuidados com a saúde são as primeiras vacinas do bebê, né? Normalmente elas são no hospital público, né? Elas são feitas ali, né? Mesmo no hospital, então levem, né? Se vocês tiverem a carteirinha de vacina do bebê, né? Aquela bonitinha, levem junto na mala maternidade para já ser anotado ali as primeiras vacinas, né? Normalmente no público é feito então a BCG e hepatite B, né? Quando nasce no hospital particular, não tem disponibilidade dessas vacinas no hospital. Então, ou, né, essas vacinas são dadas no particular, né, numa clínica de vacinação, ou nos postos de saúde, né? Deixei como exemplo aí, na verdade, não é bem um exemplo, né? São os 4 pontos de vacinação que a gente tem na cidade, né? Principalmente relacionado aqui à BCG, né? Então, na nossa região, né? O mais próximo ali é o Seleta, né? Essa vacinação ela é feita nas quintas-feiras pela manhã, então das 7 da manhã até as 10h30. Ligar, às vezes, para ver a respeito de agendamento, né? Às vezes, normalmente o Seleta, se eu não me engano, é agendado, mas às vezes se tiver as doses abertas ali, eles fazem também, tá? E tem aqui, né, Vila Rosa na terça-feira, também Maracanã na terça, quarta-feira no CSU, né? Dependendo aí o dia que nasceu o bebê, a gente pode, né? Por exemplo, nasceu no domingo, posso esperar às vezes até quarta, quinta-feira para vacinar, né? No CSU, no Seleta? Pode ainda esperar esse período, né? Mas o quanto antes levar o bebê para tomar as primeiras vacinas, melhor. E aí, outra questão, né? O banho. Chegou a hora do banho do bebê, né? Então, no hospital, esse banho, né? Ele acontece normalmente após 6 horas do nascimento, né? Sendo aconselhado o banho após 24 horas, né? Para proteção. O bebê ele nasce com uma camada esbranquiçada, né? Que a gente chama de vernix caseoso, que vai proteger a pele do bebê, né? Então, nessas primeiras 24 horas, a gente tira, né? É tirado o excesso ali delicadamente e deixado esse período, né, do contato do vernix com a pele para proteger de infecções, né? Lembrando que a gente está num ambiente hospitalar, então a chance, né, de ter uma infecção, por mais que seja, né, a maternidade, uma ala que tem menor contaminação, mas mesmo assim. Então, quanto mais tempo, né, dentro dessas 24 horas, o bebê ficar em contato com essa secreção, né, com esse vernix, menor a chance de ter uma infecção de pele, né? Outra questão, né, a gente fica a polêmica aí, né? O banho ele pode ser dado diariamente, né? Às vezes no tempo de muito calor, né? Como a gente passou aí nos últimos dias,
Às vezes as mães dão mais de um banho por dia. Então, quando é assim, eu oriento, às vezes, passar um paninho, né, úmido na criança, né, não utilizando sabões né, em todos os banhos, porque acaba retirando a proteção natural da pele do bebê, né, e abrindo portas ali, né, para infecções. Outras questões, a gente está entrando agora no outono e inverno, né, vai ter alguns dias mais frios aí pela frente. Então, pode ser, né, dado banho menos vezes na semana, né? A gente, brasileiro, a gente tem a cultura de dar banho todo dia. A gente quer, né, o bebezinho cheiroso, né? Mas em dias muito frios pode ser dado esse banho aí de 2 a 3 vezes na semana. Dando atenção, né, às regiões de fralda, sempre, as dobrinhas do bebê, né, que normalmente é onde acumula o suor, né, e o coto umbilical. O coto umbilical, toda troca de fralda precisa ser ali dar atenção para ele. Produtos, né? Vocês estão vendo só a minha tela ou estão conseguindo enxergar a imagem também? Só a imagem. Só a tela? Ou só os slides? Os slides, no caso. Ah, tá. Beleza. Então, vamos falar aqui então a respeito, daí depois eu mostro para vocês no finalzinho alguns produtos que eu separei aqui, né? De exemplos, né, para vocês usarem. Então, durante o banho, né, quais produtos usar? Então, falando dos sabonetes, preferencialmente os sabonetes líquidos, né? Nem todos, né, os sabonetes que a gente vai olhar na farmácia, no mercado, tem o pH, né? Então, assim, dê uma atenção melhor ao rótulo, né? Então, o pH ideal é um pH ácido, né? A gente vê muitos aí sabonetes neutros, né? pH neutro, isso e aquilo. Então, às vezes não é o sabonete ideal para a pele do bebê, tá? O que a gente tenta encontrar nesses sabonetes, né? Normalmente são sabonetes que podem ser usados da cabeça aos pés, né? São sabonetes que têm menos aditivos possíveis, os mais... Os que menos agridem, na verdade, a pele do bebê são os Sindex, né? Depois eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. E normalmente tem menos cheiro, né? Menos cor também, né? Menos corante e menos conservantes, né? Então a gente sempre olhar bem o rótulo, principalmente nesses primeiros dias, porque a pele do bebê ela é muito sensível, né? E outro produto que a gente pode lançar a mão são os hidratantes, né? Então sempre após o banho utilizar o hidratante e com essa mesma característica, né? É um produto para hidratar a pele, não precisa, né? De preferência que não tenha, na verdade, perfume, né? E livres também do lauryl sulfato de sódio, né? Que é um irritante da pele, né? Então pode causar aí irritação na pele do bebê, alergias, né? Coisas que a gente quer evitar nesse primeiro momento. E toda a vida também, né, da criança. Então, a higiene do coto umbilical, né? Que eu falei para vocês, sempre após né, cada troca de fralda, o que é importante? Manter limpo e seco o coto, né? Agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria falou que não precisa mais usar o álcool 70, né? Contanto que o coto umbilical esteja limpo e seco, né? Porém, né, por cautela, né? E também, segundo opiniões de alguns colegas pediatras aí, eu ainda aconselho, né, o uso do álcool 70, né, ali no umbiguinho, com cotonete, né, após cada troca de fralda e até em torno de uns 4 dias após a queda do coto, né, para prevenção de infecções. Então, o cordão umbilical, né, esse coto, ele tem acesso direto aos vasos sanguíneos do bebê, então é um local que precisa de muita atenção, né, nas trocas para prevenir infecção mesmo. Então, como que esse umbigo ele vai ficar, né? Ele vai mumificando, vai ficando seco e escurecido, até que ele se desprende, né? E esse desprender, ele
em torno ali de 7 a 14 dias, né? Após o nascimento, na maior parte do tempo. Tem alguns bebês que ficam um pouquinho mais de tempo com esse coto, né? E a gente vai observando sempre cheiro, né? Como que tá ali a consistência dele, né? Se tem algum sinal de infecção. É um local que a gente tem que tomar muito cuidado sempre, tá? E quando for colocar a fraldinha, né? Lembrar sempre de deixar o umbiguinho para fora, porque a fralda é uma região úmida, né? Acaba abafando e impede, né, esse processo, na verdade impede não, ele acaba retardando, né, o processo de mumificação do coto, tá? Falando a respeito, né, de evitar assaduras, a gente tem que tomar cuidado também com as pomadas que a gente vai usar, porque às vezes a gente chega lá na farmácia, né, quero uma pomada para prevenção de assaduras. Aí é vendida uma pomada para tratamento de assadura. E aí, se vocês começarem a utilizar esse tipo de pomada, às vezes quando a criança tiver realmente, né, uma assadura, já não se consegue utilizar aqueles produtos, né, aquele produto, aquela pomada de tratamento, e a gente precisa lançar mão de algo mais forte, tá? O que que eu indico, né? Eu gosto muito sempre quando vão lá de orientar o uso do Bepantol, né? E eu vou mostrar aqui para vocês qual que é, Bepantol Baby. Tem outros também, o óleo Dersane Baby, né? Que protegem, vai trabalhar ali justamente na hidratação da pele do bebê, tá? Nas trocas de fralda, então, o que que a gente vai observar? No cuidado com as fezes do bebê, né? O que que você vai se preocupar, né? Quando essas fezes elas tiverem uma mudança de coloração brusca, né? Acompanhado também com outros sinais sistêmicos, né? Perda de apetite do bebê, vômito, cólicas, né? Muita irritabilidade ou mesmo febre, né? Febre sempre em crianças menores de 3 meses, né? A gente acende um sinal de alerta, tem sempre que procurar um atendimento médico, tá? Sangue nas fezes, né? Essas fezes também esbranquiçadas, que indicam que tem alguma alteração ali no metabolismo da bilirrubina, né? Então tem alguma alteração hepática acontecendo, então essa criança precisa ser avaliada, tá? Outra questão que acaba chegando muito ali para mim, né? É a questão do bebê. Ah, o bebê tá 7 dias, tem que fazer cocô, tá 3 dias, 5 dias, tem que fazer cocô, né? E aí eu sempre pergunto, né? Mas ele tá irritado, né? E outra questão que a gente vai observar é se essa criança tá em aleitamento materno exclusivo. Então, se tiver, né, a gente fica tranquilo ali até em torno de 7 dias sem fazer cocô, né? Parece terrível para nós que somos adultos, né? É uma cena de horror. Mas para a criança que está em aleitamento materno exclusivo, a gente pode esperar isso porque o leite materno ele é muito bem absorvido, né, pelo intestino do bebê. Outra questão vai ser o xixi, né? O xixi vai ser para nós um sinal de alarme ali, né? No caso, a falta ou a redução dele, né? Pode indicar para nós desidratação desse bebê. Então, o que a gente vai observar? Redução do volume e da frequência do xixi, né? É um dos sinais de alarme para desidratação, junto com outros sinais também, como olhos fundos, né? A boca, né? A boquinha ressecada, a pele ressecada. Então, aqui falando do sinal da prega também, né? Como que é? Vocês vão apertar ali de levinho, né? A pele do bebê, e aí, se demorar a voltar, né? Isso indica que tem uma desidratação, né? Depois eu posso mostrar para vocês, vou tirar o slide depois, e aí a gente conversa sobre essas coisas. A moleria funda, né? A gente vai sempre olhar a fontanela também, né? As mães ficam preocupadas e realmente tem que se preocupar, né? Com essa região, porque é uma região ainda aberta. E ela fundinha pode indicar para nós que o bebê está desidratado, tá? E também
perda de peso maior do que o esperado, né? Pode indicar aí a desidratação. Em relação ao corte das unhas do bebê, né? Outra coisa que as mães sofrem muito, porque as unhas do bebê são muito fininhas, né? Crescem com uma velocidade bem grande. E aí, como que deve ser feito esse corte, né, das unhas? Sempre retos, né? Do mesmo jeito que é indicado para nós, né, adultos, também é para criança. A gente evitar de cortar os cantinhos das unhas. Mesmo que, né, às vezes precise cortar numa maior frequência, mas de preferência sempre esse corte mais reto, né, podendo ser utilizado a tesourinha, o cortador de unha ou lixas suaves, né? Outra questão muito importante, né, que às vezes eu recebo lá a respeito do sono, da posição do sono, né? Então, a posição mais segura para esse bebê dormir é com a barriguinha para cima, né? Por quê? Né? O bebê, por mais que ele vire a cabeça, né? Ele não tem ainda como posso dizer, ele não tem o controle, né, dessa cabeça. Então pode ser que ele vire, tá deitadinho de lado ou de barriguinha para baixo, que ele vire essa cabeça para baixo e se sufoque com algo ali. Então, sempre para prevenir o sufocamento, a gente vai deixar o bebê, né, com a barriguinha para cima. Ah, mas às vezes eu gosto de deixar ele de ladinho ou com a barriguinha para baixo, sempre com supervisão, né? Sempre com você ou pessoa que está ali, né, na sua rede de apoio, sempre supervisionando esse bebê deitadinho de lado ou de barriguinha para baixo, né? Porque às vezes a gente tem que colocar, né? Às vezes o bebê sente cólicas, né? Então, para aconchegar melhor, né, para diminuir o desconforto, a gente acaba colocando de barriguinha para baixo. Mas lembrando sempre com supervisão. Outra questão, né, no sono que a gente precisa levar muito em consideração é o excesso de coisas ali no ambiente em que o bebê vai dormir. Então, seja o berço, às vezes a própria cama dos pais, né, coloca muitos travesseiros, a gente vai na, nas lojas de enxovais aí querem vender, né, o kit berço, travesseiro, isso e aquilo para colocar no berço, né? Então, assim, o berço ele deve ser o mais limpo possível, né? A criança ela não precisa de travesseiros a princípio, né? A menos que, né, tenha o refluxo, mas aí o mais indicado é que seja erguida, né, ali ou o carrinho, se for dormir no carrinho, né? Muitos nos primeiros dias dormem no carrinho Moisés, né? Ou erguer a parte superior do berço, né? Os pés mesmo, às vezes com um tijolo, algo para elevar toda a superfície, né? Não só o pescocinho do bebê ali, causando, às vezes, um certo desconforto mesmo, tá? Então, evitar, né? Travesseiros ou cobertores durante o sono. Então, nessa época de frio, né? Ah, o que que eu vou fazer? Né? Tá frio, eu não posso cobrir o meu bebê, né? Então, a indicação são os sacos de dormir, né? E também o vestir, né? Aí eu vou ter uns slides mais para frente de como vestir o bebê, né? Em determinadas temperaturas. Então, a gente não quer nem superaquecer esse bebê, nem deixar ele com frio, né? Mas em casos de temperaturas mais baixas, a indicação, em vez de usar cobertores, é sempre vestir bem o bebê para poder dormir. Né? Evitar o uso de almofadas e panos soltos no berço ou na cama, né? No entorno do bebê. Falando, né, da pele, então, alguns bebês, né, eles podem apresentar a icterícia, né, o famoso amarelão aí, e alguns precisam de tratamento, né, com a fototerapia, que é feito no hospital, né? E outros a gente só vai seguir mesmo acompanhando nas consultas, né? Então, o que é preocupante em relação a essa pele mais amarelada do bebê, né? Então, quando ela acontece, esse amarelão, ele acontece nas primeiras 24 horas de vida, a gente tem que dar uma atenção e aí o bebê normalmente fica internado para exames, né, para acompanhamento e tratamento, né?
e também quando ela é muito extensa, né? Então, como que normalmente acontece essa icterícia? A gente fala que é a difusão, né? Ela é crânio-caudal. Então, começa na cabeça, aí vai troncos, né? Na raiz, até a raiz da coxa, né? Todos os bracinhos e perninhas. É mais preocupante quando atinge a palma das mãos e a planta dos pés, né? Que indica que tem um nível maior aí da bilirrubina, né? Que é o que vai causar, né? Esse amarelão na, na corrente sanguínea do bebê, né? E o que que a gente se preocupa em relação a isso, né? Primeiro, por que que acontece, né? O que que é essa bilirrubina, né? A bilirrubina é um produto da degradação da hemoglobina. Então, quando o bebê ele tá na barriga da mãe, ele tem um tipo diferente de molécula que vai carregar, né, o oxigênio para todo o corpinho dele. E quando o bebê nasce, né, grande parte dessa hemoglobina ela é destruída, né? E é metabolizada pelo fígado. E muitas vezes, né, esse fígado que está ali começando agora a funcionar, ele não dá conta da degradação de toda essa bilirrubina e acaba depositando parte dela na pele do bebê, né? Então, uma grande quantidade sem tratamento, né, pode causar aí o que a gente chama de kernícteros, né, uma doença mesmo. É a deposição, né, dessa bilirrubina no cérebro do bebê, né, levando aí a retardo, né, no crescimento, no desenvolvimento, na verdade, desse bebê. Então, isso é o que a gente não quer. Então, sempre observar, tá? Ah, notou, tá mais amarelinho, né? Acho que tá demais, né? A gente, quando é mãe, a gente fica muito preocupado. Então, assim, o melhor é pecar pelo excesso, né? Achou que tá muito amarelinho, leva para ser avaliado no médico do bebê, né? Seja na saúde da família ou o próprio pediatra, né? Para serem feitas as investigações, examinar certinho esse bebê e dar seguimento, tá bom? Outra questão, né, muito importante para nós é a nutrição, né, desse bebê. Então, a gente sempre fala, né, na atenção primária dos benefícios do aleitamento materno exclusivo, né? Então, tem os benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Para o bebê, a gente tem aí de resultados positivos, né? Redução de em torno de 13% da mortalidade infantil até os 5 anos de vida, né? É um leite que tem melhor digestibilidade, então reduz a chance, né, da cólica do recém-nascido. Às vezes o bebê, ele vai ter essa cólica, né? Mas quando ele está em aleitamento materno exclusivo, né, essa cólica vai ser menos intensa, né? Às vezes até passar mais rápido, né? Por que tem essa cólica do recém-nascido, né? Por causa da imaturidade mesmo gastrointestinal, né? Que à medida que vai tendo contato com o alimento, né? À medida que vai ganhando ali as defesas, né? As bactérias boas, né? Do intestino, esse intestino ele vai amadurecendo. E aí passa esse período também das cólicas, né? Outra questão, outro benefício, né, do aleitamento materno exclusivo, evita diarreias e infecções respiratórias, diminui riscos de alergias futuras, né, diabetes, colesterol alto e hipertensão. Então, assim, é o impacto da amamentação na vida adulta, né, do bebê. E outra coisa, também mais, né, para prevenção na vida adulta, é a prevenção da obesidade, né, e leva ao bebê uma nutrição adequada. Então, dentro desses primeiros 6 meses, o leite tem todos os nutrientes que o bebê precisa, né? Inclusive, é nessa fase também que o bebê vai formar uma boa reserva de ferro, né? Que vai ser essencial aí para esses primeiros 2 anos de vida em que o bebê cresce com muita rapidez, né? Se desenvolve muito rápido, tanto em tamanho, peso, quanto em habilidades, né? E é muito importante o aleitamento nessa reserva de ferro, tá? Contribui também para o desenvolvimento da cavidade bucal, né, do pequeno, a Cris aí fica feliz, né, quando
quando as mamães estão amamentando exclusivamente os bebês, né? Diminui as complicações na cavidade oral. Promove também o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, né? Então, só quem amamentou sabe o que é esse momento, né? E o que é essa intimidade entre mãe e bebê. Claro, né? Tem mães que vão tentar e não vão conseguir amamentar esses bebês. E é importante que, bom, no momento em que o bebê nasce, né? Nasce uma mãe que também se enche de culpas por muitas coisas, né? Então é importante vocês, não consegui amamentar o meu bebê, né? Tudo bem, a gente não vai ser menos mãe por causa disso, né? Mas sempre buscando o que é melhor para os nossos filhos, né? A gente vai tentar o aleitamento materno. Então, para a mãe, né? Quais são esses benefícios, né? Amamentar exclusivamente até os 6 meses diminui o risco de câncer de mama na mulher, né? Ajuda na recuperação pós-parto. Então, o que a gente quer nesses primeiros dias também para a mãe, né? É que o útero ele volte gradualmente, né? Para a cavidade pélvica, né? E para isso ele precisa de contração. Então, no momento em que o bebê está sugando ali o seio materno, né? É liberado ocitocina, tanto para a saída do leite, e essa ocitocina ela age também no útero, né? Levando ele a contrair. Então, muitas, quando estão amamentando, sente ali uma cólicazinha, né? Na região do útero, é esse útero contraindo para voltar para o lugar. Outra questão, né, que também é muito importante para as mulheres, é o retorno ao peso, né, anterior à gestação, né? Então, tem esses benefícios para a mãe, além de outros, né, que se a gente for conversar mais a fundo, a gente vai encontrar mais benefícios ainda do aleitamento materno, tá? Então, é aconselhado, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, né, que esse aleitamento ele seja exclusivo até os 6 meses de vida do bebê, né, não sendo necessário a complementação, né. Muitos falam, dá chá, dá suco, né, dá água, ou mesmo, né, não, mas já tá na hora de dar uma frutinha, né. Então, antes dos 6 meses de vida, o bebê ele não precisa de mais nada além do leite materno, né? O que é necessário é que a mãe, né, seja nutrida adequadamente, então tenha uma boa alimentação, né, tanto para que esse leite ele seja um leite saudável e a mãe também esteja saudável, né? Então, comida de verdade, boa hidratação, né? Nesse período para que tanto a mãe quanto o bebê tenham muita saúde, né? A complementação com a fórmula, né? Ela deve ser individualizada. Às vezes, aquela sensação, na verdade, nos primeiros dias tem pouco leite, né? Parece que, não tá sustentando, o bebê mama toda hora. O que fazer, né? Às vezes chega alguém para visitar e fala, mas o leite tá fraco, né? Acho que você tem que usar uma fórmula e tal. Então, assim, quando surgirem essas dúvidas, procurem um atendimento no profissional de saúde, né, para a gente conversar, mas assim, não existe leite fraco, né? Às vezes pode até existir um bebê que tem uma necessidade um pouquinho maior, né, de leite, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar esses bebês em relação ao ganho de peso, né? Às vezes são esses bebês que têm essas dificuldades, vão precisar, né, além do leite materno, uma complementação com fórmula, bebês prematuros, ou quando a mãe está tendo dificuldades no aleitamento, está tendo ali fissura, muita dor, né? Ou às vezes teve uma mastite, que é uma infecção da mama, né? Então, às vezes a gente lança a mão aí das fórmulas para ajudar nessa fase, né? Então, assim, o leite da mãe, ele é suficiente, né? Nos primeiros dias, realmente é um leite em menor quantidade, né? Desce ali o colostro, né? Que é um dos primeiros leites que vão ajudar na imunidade do bebê, e em pouquinha quantidade, né? Até porque o estômago do bebê é bem pequenininho, e à medida que vai surgindo, né?
ali a necessidade, ele vai mamando, mas às vezes vai dilatando esse estômago, vai cabendo mais leite e o corpo ele vai da mulher, né, da mãe, vai reagir à demanda do bebê. Então, às vezes ali na pojadura começa a sair um monte de leite, né? A mãe fica feliz, tem bastante leite, dá até para doar. Aí depois começa a reduzir essa produção de leite e começa a preocupar as mulheres, né? Mas não é para causar preocupação, porque o corpo da mulher vai se adaptar, né, à produção do leite de acordo com a demanda do bebê. Então, se o bebê é um bebê que mama bastante, normalmente essa mãe vai ter uma produção maior de leite, né? Quando é um bebê que mama menos, né, essa produção de leite ela vai ser reduzida, mas vai ser adequada, né, para o bebê de vocês. Ah, falando ali mais a respeito da vestimenta, né, de como vestir. Depois a gente vai disponibilizar esses slides para vocês, acho importante, né? Até pelas questões de algumas imagens ali. Então, como vestir, né? Então, como eu falei antes, a gente não quer nem superaquecer esse bebê, né? No caso de dias de muito calor, como a gente passou agora, né? A gente pode causar reações na pele do bebê quando a gente superaquece, né? As famosas brotoejas aí, né? Que são desconfortáveis, a criança ela fica mais irritada. Então, quanto mais quente, menos roupa, né? Que tá maior que 26 graus, só o bodyzinho e a fralda, né? Mas às vezes até mesmo o body, né? Igual nos calores que a gente teve esses dias, é demais, né? A gente tem que deixar o bebê só com a fraldinha mesmo, né? Então, à medida que vai diminuindo a temperatura, a gente vai aumentando a quantidade de roupas, né? Então, esperando aí que a gente passe por dias mais frios, né? A gente vai ter que colocar, né? A luvinha, meinha, né? Touca e por baixo do macacão ali uma calça ou blusa ou um body de manga longa e uma calça, mais um macacãozinho por cima, né? Principalmente na hora de dormir, né? Como eu falei antes, a respeito da prevenção de morte súbita, né? Não ter cobertores ali, coisas soltas no berço, a gente precisa vestir adequadamente o bebê. As mãozinhas e pezinhos não são os locais mais indicados para a gente ver se o bebê está quentinho, porque normalmente as extremidades elas são mais frias mesmo. Que a gente vai notar ali na região de barriguinha, né, se tá quentinho, o peitinho, né, são regiões que a gente vai notar aí para ver se o bebê ele tá bem aquecido, tá bom? Então, a respeito, né, da apresentação, né, dos cuidados com o recém-nascido, foi isso que eu trouxe hoje para vocês, né? Aí, voltando aqui a minha câmera, né? Então, eu fiquei de falar para vocês, de mostrar alguns produtos, né? Que eu trouxe aqui. E a respeito da prega. Então, a prega é a respeito da questão da desidratação. Então, o que vocês vão fazer para... Hoje estou suspeitando que o bebê está desidratado. Em que situações que vai acontecer isso, né? Às vezes, um bebê que nasceu muito pequeno, que está com dificuldade de amamentar, né? E aí a gente vai ficar de olho nesse bebê, né? Ou bebês que estão apresentando diarreia, vômito, né? Então, o bebê está tendo refluxo, a mama está voltando tudo, né? Como que eu sei se o meu bebê está desidratado ou não? Aqueles sinais que eu falei antes, né? Mas esse sinal da prega também é algo que a gente vê. Então, a nossa pele, né? Se a gente é uma pele saudável, hidratada, a gente vai fazer uma preguinha, não sei se dá para vocês verem, e ela volta rapidinho para o lugar, né? No sinal da prega, a gente vai apertar aqui, quando soltar, vai ficar ainda um tempinho a preguinha até se desfazer. Então, isso é um sinal, né, de desidratação. Outra questão, né, que eu falei a respeito do banho, né, que aqui são os sabões. Esse aqui é um exemplo de Sindete, né, que ele é menos agressivo. Aí que fala 93% de ingredientes são naturais, né? Então, aqui é um gel lavante, né?
Então, esse é um exemplo da Mostela, mas tem vários outros, né? Mesma coisa. Esse aqui tem até um cheirinho, mas cheirinho suave, né? E o mais natural possível. O hidratante também, aqui tem um exemplo para vocês, que é o da Mostela. Esse também não tem, na verdade, esse aqui não tem fragrância, né? 97% dos ingredientes são naturais, né? Então, é isso que a gente busca nesses produtos, tá? Para troca de fraldas. O Bepantol que eu falei para vocês, então é só algo para hidratar, né? Porque a urina do bebê, as fezes, né? Elas em contato com a pele podem agredir a pele do bebê, né? Se não tiver com nenhuma proteção. Então, sempre após cada troca de fralda, né? Vocês vão ver também a necessidade de repor, né, essa barreira ali para hidratação, para cuidado com a pele. Então, nada de pomada para tratamento de assadura, né, só para prevenção. Então, além do Bepantol, tem o Dersane Baby, tem outras também, vocês vão ver lá que é hidratação, é prevenção de assadura. Outras são a base de óxido de zinco, tá? Também podem ser usadas. Outra questão que a gente não falou, acho que perguntaram aqui a respeito do talco. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir. O talco, ele também não é indicado por causa do cheiro. Normalmente são produtos que têm muito cheiro, né? A Sara Muitos. perguntou, Stephanie, se o talco substitui a pomada. Ah, tá. Então, não, na minha opinião, não, né? Até alguns usam ali a maisena, dizem que funciona muito bem, né? A medicina não indica muito, tá? Mas se vocês usam em casa e tá funcionando, quem sou eu, né? Para ir contra a cultura de vocês, né? Mas é o que a gente indica mesmo é o creme, né? Ou a pomada de prevenção de assaduras. O talco não é tão indicado pela questão de ter conservantes, muito cheiro, né? Normalmente são produtos mais incrementados, que podem até causar ali alergia no bebê, tá? E outra questão que a gente pode falar, por exemplo, nas trocas de fralda, às vezes não é possível, né, usar ali o algodãozinho com a água, né? Aí muitas optam por lenço umedecidos. A mesma coisa, tá? Lenço umedecido aqui é da Bepantol, né? Não estou fazendo propaganda, mas já é o que eu comprei aqui, né, para usar para a Olivia, pela questão de que não tem fragrância, que não tem corantes, que não tem parabenos, não tem Stephanie, conservantes. só para te falar que a gente está entrando pro limite da plataforma. Tá Se bom, cair, se cair, você já encerra e agradece. tá bom. Então, assim, fica assim. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem no direct do Instagram, né? Que aí eu vou respondendo por lá. Né? Porque aqui o nosso tempo na plataforma realmente é curto. Eu acho que eu acabei falando um pouquinho mais aí, né? Mas eu espero, né, que tenha sido uma experiência boa para vocês, né? Estou à disposição. Então, dúvidas, vamos tratar no direct, vou responder vocês por lá, tá? Ou no consultório, tá bom? Vamos encerrar antes que caia aqui, né? E a gente É, fique sem se despedir. meninas, agradeço